Boa tarde a todos, eu sou Danilo Sacramento, professor de Biologia. Vocês já estão cansados de ouvir isso, provavelmente, essa altura do campeonato. Mas tudo bem, deixa pra lá. Certo? Hoje nós vamos falar de nematelmintos. O que que acontece? Nós falamos de platelmintos, que são seres mais planos em seu contexto físico, claro, com algumas exceções. Dos miracídeos lá dos extossomose, depois vira cercária, e barará e tal. E aqui nós vamos falar dos nematelmintos. Também, nematelmintos têm importância médica para quem vai fazer para medicina, que aí vai nem prestem atenção, hein? Que vai fazer um enseja ou vai passar na matéria. Entenda, se você está estudando para próximo do segundo ano, vai fazer qualquer prova dessas, prestem bastante atenção. São animais que causam doença. Ainda constam em animais. Cada vez que vai subindo na escala evolutiva, você vai tendo introdução de animais que não causam doença. Começa com os que causam. Começa com os primitivos. Esses são primitivos, são os parasitas. Nós vamos falar das relações deles ecológicas no terceiro ano, com fé em Deus, quarta-feira. Vamos lá, nematelmintos. O que é que acontece? Aqui nós vamos abordar primeiramente, aqui tem um ciclo deles. O que é que acontece? Um ser humano infectado, entenda, é um ciclo. Então, tanto faz. Onde você quiser começar. Geralmente eu gosto de começar com o ovo, porque eu pego macho fêmea lá do causador da doença, que vira o ovo, que vira a larva, que é clode, bererê, aquele mesmo segmento, evolui a larva até formar adulto. Pronto. Bom, vamos lá. O ovo, ele está no solo, que ele evolui para a larva. A larva é clode e ela no solo penetra na pele da pessoa, no pé descalço. Higiene pessoal, saneamento ambiental. Pode cair esses termos, podem cair esses termos na prova. Certo? Daí o que que acontece? Penetra na pele do ser humano. Aí lá, o que que acontece? Uma modificação dela e ela vai vir adulto, copula, produz ovos que saem nas fezes. Lembra lá que já até agora, Platelmintos foi assim. Como é que consegue? Somente fezes. Vê que o foco deles muito é intestino, exceto xistossoma, que é fígado. O foco no intestino tem, o cistossoma também. A exceção é pedaço do cistossoma que é intestino, mas o cistossoma também ataca. Perdão, pedaço do cistossoma ele ataca o fígado como exceção. A regra até agora de nematelmintos e platelmintos é o que? Eles atacam o intestino. E especificamente o cistossoma ataca o fígado, vai direto no fígado. Beleza? Ele também ataca o intestino, mas o foco dele maior do cistossoma é no fígado. Aqui, certo? Nos nematelmintos, o que que acontece? O veículo para expelir os ovos ainda é nematelminto e platelminto, é exatamente através das fezes humanas. Lança, saem os ovos e aqui é uma versão 3D. Eu não sei se eu ainda tenho ela melhorada. Isso aqui eu tirei de livros, certo, gente? Só que eu tenho da minha formação de biólogo. Eu tenho várias dessas 3D. Eu vou ver se eu posso fazer um backup passar. Eu tinha prometido na aula anterior. Vou verificar isso melhorzinho. Certo? Eu ainda vou ver qual é o nome da bendita. Acho que aqui é. Eu vou dar uma lida aqui no assunto para explicar. Aqui são dois ciclos diferentes, mas que seguem o mesmo padrão. Vamos lá. O corpo dos nematelmintos é alongado, sem segmento e afinado, fica fino nas pontas, nas extremidades. Aqui.
Parece uma minhoca, mas não é. Aqui, ó, chega nas extremidades. Eu acho que aqui deve ser boca e ânus. Vamos ver. Cutícula resistente e envolvente. Isso aqui eu só. Esse negócio que eu falei de boca e ânus aqui, eu só vou poder ter certeza lá quando eu pegar as imagens 3D minha. Cutícula resistente e envolvendo, que protege o corpo. Vê que além dele ter a epiderme, ele tem meio que uma cutícula por cima. Se você notar aqui na imagem, aqui ele brilha, certo? É o reflexo dessa cutícula, é como se fosse um plástico bem liso, sei lá, feito de silicone, uma coisa feita de silicone. E aqui dá pra ver, aí, com mais detalhes. Aqui dá pra ver com mais detalhes. Aqui, provavelmente no microscópio. Aqui não é no microscópio. Aqui talvez uma lupa. Existem nematelmintos que são de grande porte, dá pra ver, são macroscópicos. Simetria bilateral, certo? Aquela divisão do corpo em que um lado do corpo é igual ao outro. Longitudinal, a parte mais você põe um ponto na sola do pé e um ponto na ponta da cabeça. Essas são as partes mais longas, mais distantes, perdão, do corpo humano. Então você põe longitudinal, que é a altura da pessoa. A altura da pessoa. Aí a simetria bilateral, você faz uma linha reta ligando os dois pontos. Um lado do corpo humano é igual ao outro. Simetria bilateral. Referências. Procura aí o que é isso. Primeiros animais com sistema digestório completo. Olha lá, nematelmintos. Eu falei que havia uma evolução do sistema digestório, dos sistemas em geral, lá dos poríferos, lá dos quinitários, veio evoluindo até hoje. Então, olha lá. Sem sistemas cardiovascular, sem sistemas, olha lá. Claro que eles não são perfeitos, né? Não tem sistema cardiovascular, respiratório e circulatório. Ou seja, ele só tem sistema digestivo e ponto. O ovo resiste a diversidades ambientais. Certo? Você vê como é que é a coisa. E sempre a reprodução é sexuada. Se a reprodução é sexuada, sempre quem é sempre hospedeiro. Você viu algum animal intermediando aqui? Você viu algum animal? Até agora o hospedeiro definitivo apareceu. O ser humano. Mais uma vez o ser humano aparecendo. Muito bem, entenda uma coisa. Sempre. E quando ele, aqui nesse caso é hospedeiro único. Não tem como você dizer se ele é intermediário ou definitivo. É hospedeiro único. Certo? Porque aqui só tem um. Quando aparece um outro ser vivo em que o verme se aproveita, aí você tem que dividir didaticamente. Mas sempre o ser humano é hospedeiro definitivo, sempre D de definitivo, sempre como se é consoante, então S de sexuada. Essa é a maneira de desenvolver. E o animal aqui que eu disse que as larvas viram adultos e fazem o quê? Ovos. Geram ovos. Esse aqui eu vou explicar daqui a pouco. Calma lá. Doenças. Ascaridíase. Opa. Ascaris lumbricoides ou lombriga. São doenças? São duas. É isso mesmo. Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu peço perdão, eu vou fazer uma alteraçãozinha aqui. Ascaridíase. Aqui uma coisa. Deixa eu ver aqui um negócio aqui. Ascaridíase, celostomose.
É isso mesmo. Vamos lá, gente. Esse primeiro aqui, certo? Dessa apostila minha que eu tenho que ter vergonha na cara e organizar. Ai, nossa, mãe, Senhor Jesus. Aqui é a ancilostomose, certo? E as caridíase. Nossa, que bagunça do inferno. Vamos lá. É, foi o que eu fui ver. Vamos lá. Vamos lá. Ascaridíase, ascaris lumbricoides ou lombriga. O que que acontece? No intestino causa ação exfoliativa com provocações alérgicas, cólicas, náusea e oclusão intestinal. Isso aqui já é os sintomas, certo? Já estou falando dos sintomas. Ele chegou no intestino, começa a se nutrir, sempre o objetivo no intestino é, ele vai se aproveitar. O ser humano foi, digeriu tudo, ele fala, rapaz, já digeriu tudo, passa para cá seus nutrientes. Pois bem, causam ação exfoliativa com provocações alérgicas, cólicas, náuseas e oclusões intestinais. E segue esse ciclo. O verme adulto vai no intestino delgado, o que acontece? Vai e lançam os ovos nas fezes. Eu gosto de começar pelo adulto, ele já lá se alimentando. Quando você faz um corte histológico, que é um corte do tecido, certo? De histologia, você encontra, essa aqui é só um desenho representativo, esses negocinhos brancos aqui, essas tripinhas brancas são eles dentro do intestino, não é do intestino propriamente dito, não são esses safados. Vamos lá, a bendita das ascaris. Aí o que acontece? Porque eu reconheci, porque fala de limpar verduras. E aqui ele fala de alimentos contaminados. Ascaridíase. Aí o que acontece? O adulto põe ovo nas fezes, mais uma vez, se alimenta dos nutrientes, mas a pessoa consegue digerir alguma coisa e expelir através de fezes. O que acontece? Aqui ele põe os ovos aqui nas fezes, só que a pessoa dá uma cagadinha ali na terra, sabe? Aí aquela bostinha começa a ser, às vezes, como é que eu poderia dizer? Por algum meio, chove, aí vai a bosta lá pro meio do plantio, às vezes o cara dá uma cagada no meio da plantação. De alguma maneira, as fezes, por exemplo, elas podem acabar indo para o lençol freático lá debaixo da terra, entendeu? Faz uma chuva, cai num rio, num lago, em algum lugar que tenha plantações, certo? Tipo, a plantação de arroz ela é feita dentro de um mini laguinho e tal. Isso aqui no caso vai ser alface que eles usaram como exemplo. Aí a pessoa vai lá com água contaminada, essas fezes, de alguma forma, e rega e usa essa água para as frutas, verduras e legumes. O que acontece? Os ovos vão e se utilizam aqui, certo?
do alimento para ser ingeridos. Fica lá no alimento, em fase de, digamos assim, stand-by, só lá, esperando o momento certo para eclodir. Aí o que acontece? A pessoa vai e se alimenta daquela comida com problema de saúde. A comida que tem problema de saúde foi boa, né? Aquela comida com ovos da doença, ovos coar. E o que é que acontece? O indivíduo ele come o alface, cenoura, qualquer coisa assim, fruta, verdura, legume, com a doença. E aí, mais uma vez, lembre-se aqui, nemateuminte, as doenças são de ciclo com um hospedeiro, só o ser humano. A fêmea libera os ovos fertilizados em fezes humanas, contaminando a água e alimentos diversos. Quando ingeridos, larvas eclodem atravessam a parede intestinal até a corrente sanguínea. Olha lá. Quando ingeridos, tipo, cai lá no estômago, que é ácido pra caramba, elas eclodem e atravessam a parede intestinal. Aí, no caso, quando elas ultrapassam o estômago, já estão no intestino, até a corrente sanguínea. Geralmente lá no início do intestino, no final do estômago, elas migram para o coração, pulmão, bronco, traqueia. Olha onde elas agem: faringe e laringe. Essa região aqui. Nessa sequência, elas não são engolidas novamente e vão até o intestino. Certo? Elas atacam essa região, vão de novo para a corrente sanguínea. A corrente sanguínea sempre é usada como veículo. É a velha estrada. Opa, já sei onde eu quero, ou sei, vou pegar a estrada principal, a avenida principal. Elas são engolidas novamente e vão até o intestino. Peraí, nessa sequência, que horrível. Elas são engolidas novamente e vão até o intestino, onde se desenvolve para adultos e seguem o ciclo. Broncos, traqueia, faringe. Agora buguei. Agora buguei.